Fala galera, beleza? Matheus Câmara aqui. Hoje eu tô com o André, um colega meu da faculdade. Beleza. Ele é maluco por futebol americano e esse é o nosso tema de hoje. A gente veio aqui para comentar um pouco sobre o Super Bowl que aconteceu nesse último domingo. Tampa Bay venceu em casa por 31-9 contra o Kansas City Chiefs. Muita coisa para a gente comentar nesse jogo, né, André? Para a gente falar. E queria que você começasse. O que você achou de mais interessante nesse jogo? Olha, assim, não tem como não falar do homem, né? Que é o nosso queridíssimo Tom Brady, que basicamente viola as leis do tempo, né? Porque, assim, não interessa o quanto a gente odeia esse cara por destruir os nossos times todo ano, esse cara vai continuar e ele já declarou, ano que vem nós estamos de volta, né? Então, assim, é impressionante. Ele foi... agora ele né? Bateu a marca de ser o jogador mais velho a disputar um Super Bowl. Provavelmente não duvidaria se ele disputasse mais um. E é isso, continua desafiando o tempo, sabe? Esse é o Tom Brady. É o verdadeiro Senhor dos Anéis, conseguiu o sétimo. Pois é. E o Tom Brady tem mais títulos que qualquer franquia na história da NFL. O maior time com maior número de Super Bowls tem seis. O Tom Brady conseguiu seu sétimo anel ontem. A gente está gravando esse vídeo na segunda. Que prova que a franquia Brady é a maior franquia da história da NFL, né? Isso aí. Gisele, a dona da franquia, deve estar muito feliz. E uma coisa que me chamou muita atenção no jogo de ontem é como um ataque aparentemente imparável, ele era imparável até o jogo, não conseguiu produzir nada. O Mahomes saiu do jogo sem nenhum touchdown, ele nunca havia perdido um jogo por mais de uma posse na carreira e o ataque não conseguiu produzir nada. E olha que para mim o Mahomes foi o menos culpado, mas foi Sim. impressionante para mim como esse ataque não conseguiu produzir. O Mahomes, no caso, assim, a gente não pode também dizer que ele fez um jogo perfeito também, né? Assim, porque seria também, acho que, passar muito pano. Mas é claro que a gente tem que evidenciar isso. No Mahomes, ele fez o que ele pôde. A verdade é, ele não recebeu ajuda. Quando os Chiefs sofreram, né, com as lesões do Eric Fischer e do Mitchell Schwartz, né, que são os dois técnicos titulares, assim, já não era uma linha ofensiva confiável. E, assim, era uma receita para, no mínimo, o Mahomes ser pressionado, né, durante todo o Super Bowl, coisa que aconteceu, porque no outro lado você tem Pierre Paul, você tem Sul, né, você tem vários jogadores naquele front seven, tanto na linha defensiva, Vita Vea. Então, assim, era provavelmente um matchup que o Mahomes, ele provavelmente até o próprio Mahomes não conseguiria fugir disso, sabe? Então, assim, eu acho que Tampa Bay fez o plano de jogo perfeito. Limpou, né, os erros que tinham cometido no outro jogo, com ter marcado homem a homem o Tyreek Hill, né, coisa que não se faz, porque esse cara é basicamente o jogador mais rápido da história da NFL. Então, optaram, né, por uma marcação mais em zona em todas as jogadas, conseguiram conter o Travis Kelce na medida do possível, né, apesar de ter passado de 130 jardas e ter tido mais de 10 recepções. A gente sabe que essas estatísticas podem mentir, né, porque basicamente os Chiefs tiveram que jogar para virar o segundo tempo inteiro. Então, assim, eu acho que é isso. Acho que Tampa Bay soube abusar desse matchup contra a fraca linha defensiva e desfalcada linha defensiva dos Chiefs, defensiva, né? E conseguiram obter basicamente sucesso, o que a gente não acreditava que fosse acontecer contra o Patrick Mahomes. Você comentou bem os desfalques da linha ofensiva do Kansas City. E foi impressionante como a defesa do Tampa Bay chegava no Mahomes com uma facilidade. E o Mahomes, isso é uma coisa que a gente normalmente não fala muito, porque ele é um QB que se livra muito bem da bola e se livra rápido da bola, com muita Sim, qualidade, com muita eficiência. Mas ontem isso não estava acontecendo, porque você falou, o Travis Kelce teve um jogo para mais 100 jardas, mas a defesa conseguiu conter ele na medida do possível. O Tyreek Hill fez uma partida bastante apagada, ao meu ver, não conseguiu se livrar da marcação, que a defesa de Tampa Bay aprendeu a lição com o jogo da temporada regular, marcou mais em zona e não em forma individual. E o Mahomes não conseguia ter tempo
e os recebedores não conseguiam fazer as suas rotas. Fazia o Mahomes se livrar muito rápido da bola, ele tinha que se livrar muito rápido. Isso foi um problema quase o jogo inteiro. Até quando o jogo já estava decidido, a defesa de Tampa Bay não dava descanso para o Mahomes. E outra coisa que eu acho que também tem que ser falada é, muita gente fala, mas o time dos Bucks também montou um super time de videogame, né? Tipo assim, Gronkowski. Até se você parar para pensar, todos os touchdowns do time dos Bucks foram de jogadores que não estavam no time ano passado. Tiveram 2 touchdowns do Gronkowski, um do Antonio Brown e um touchdown corrido do Leonard Fournette. Então, quer dizer, pode parecer que isso embasa nesse tipo de narrativa, mas não é verdade. Se você olhar para a defesa do Tampa Bay, olha essa secundária, que também a gente não também merece muito crédito. Você tem o Anthony Winfield, você tem Carlton Davis, você tem, sabe, vários jogadores jovens, jogadores que só têm a crescer, sabe, já ganharam o Super Bowl e ainda não chegaram nem no seu auge. Então, assim, e todos escolhidos no draft. Então, assim, muito mérito para Tampa Bay por não apenas ter feito grandes contratações na free agency, porque, obviamente, o efeito Brady é o quê? Vários jogadores querem jogar com o Brady, isso é óbvio, né? Assim como acontece com o LeBron James na NBA. Se o LeBron James for amanhã para o Orlando Magic, basicamente 2 All-Stars vão querer jogar com ele. Sim. Então, eu acho que Tampa Bay soube tanto aproveitar, né, do efeito Brady na free agency, quanto fazer excelentes drafts, principalmente na secundária, que é uma secundária jovem, muito talentosa, e que ontem fez um trabalho primoroso contendo o Tyreek Hill. Não só o Tyreek Hill, como a gente tem que lembrar que Kansas City também tem um excelente wide receiver no Sammy Watkins, como outra opção, né, para o Mahomes, e tem o Mecole Hardman, que não é um Tyreek Hill, mas é um jogador muito veloz e muito dinâmico. Então, assim, foi uma atuação perfeita. Foi uma atuação simplesmente perfeita. Do que eu vejo o Super Bowl desde aquele Patriots e Atlanta. Foi meu primeiro Super Bowl que eu vi, foi aquele. Comecei a acompanhar a NFL mais ou menos nessa época. Para mim foi a maior atuação de uma defesa no Super Bowl, mesmo aquela dos Patriots contra os Rams, mas o ataque dos Los Angeles Rams não era tão forte, ao meu ver, quanto esse ataque do Kansas City Chiefs. Eu acho que esse ataque dos Chiefs é melhor e eles conseguiram fazer uma partida perfeita, como você falou. Até porque aquele ataque tinha o Todd Gurley numa temporada de MVP, né? Mas ainda assim você tinha um Jared Goff na posição de quarterback que não exala tanta confiança, né? E o Todd Gurley jogou machucado, né? Ele vinha de uma lesão, acho que no joelho, daquele Super Bowl. Pesou também no ataque dos Rams. Sim. E passando para o outro lado agora, a gente comentou muito desse embate ataque dos Chiefs com a defesa do Tampa Bay. Outro lado, o que a defesa do Tampa Bay conseguiu fazer foi o que a defesa do Kansas City não conseguiu fazer. Tampa Bay teve um controle nas trincheiras, como fala o Paulo Antunes, conseguindo fazer corridas, o Tom Brady conseguindo encontrar o Gronkowski para 2 touchdowns, e uma defesa eu vi muito instável, perdendo muito o controle mental, cometendo muitas faltas bobas. Algumas faltas foram questionáveis, mas não dá para falar que foi roubada, assim, quando você perde por 31-9, não pode reclamar de arbitragem, você jogou mal. E esse controle, e acho que isso passa muito pelo Tom Brady, por como ele consegue controlar o time tem uma confiança nele. Eu acredito que você falou um negócio que eu realmente acho que é verdade, sabe? Deu a impressão de que os Chiefs, basicamente, eles haviam esquecido, sabe, como é que você tá, tipo, atrás do placar com 2 posses de bola, porque desde que o Mahomes chegou em Kansas City como titular, essa foi a primeira derrota para mais de uma posse de bola. Então, quer dizer, mesmo quando os Chiefs perdiam, eram sempre jogos apertados em prorrogação, decididos no último quarto. Então, não é difícil falar isso, né? Porque a gente não está lá, a gente não está no vestiário dos Chiefs. Mas deu a impressão de que o time deu uma pane. O time parece que eles não sabiam mais como reagir naquela situação. Então, assim, é um time que não está acostumado a ter que virar jogos. Geralmente é o contrário, né? Geralmente, inclusive, esse era um dos defeitos do time dos Chiefs, que era um time que sempre começava ganhando, mas não sabia finalizar jogos, você entende? Então, assim, acabou que aconteceu o contrário nesse Super Bowl. Acabou que o time não começou ganhando e não conseguiu virar os jogos, então, o jogo. Então, simplesmente acho que tem uma pane nesse ataque dos Chiefs. No time dos Chiefs, no geral, né? Porque a defesa começou a fazer faltas bobas. Não dá para reclamar, sabe, de erro de arbitragem, até porque
o time dos Chiefs não fez por merecer. Não jogou para vencer, não jogou um futebol americano de qualidade, então não tem o que reclamar. Sim, isso é verdade. O Tampa Bay foi superior praticamente o jogo inteiro. Para não falar que foi o jogo inteiro, né? Se a gente vê até no final do jogo, o jogo ganho, o Mahomes ainda lança uma bola que foi interceptada pela defesa do Tampa Bay, mostrando que os caras estavam ligados o jogo inteiro, que Kansas City estava em outra rotação diferente daquela que jogou a temporada inteira. Isso mostra que o time, para mim, pareceu não estar preparado para lidar com situações adversas, como você falou. O time saiu na frente, o Kansas City Chiefs começou ganhando, mas quando ficou atrás do placar por mais de uma posse, como você falou, não conseguiu lidar com essa situação. Parecia que os Chiefs não estavam preparados para lidar com isso. E foi o que aconteceu. E o jogo foi ficando totalmente favorável para Tampa Bay. Se a gente lembrar, né, do ano passado, né, que teve aquele jogo sensacional, né, de Kansas City contra Houston, né, que Houston começou ganhando de 24-0, então assim, a gente não acreditava, né, que poderia mudar, né, porque afinal, né, o Mahomes que está lá jogando, mas eu acho que infelizmente a realidade chega uma hora, que é o quê? Não existe futebol americano competitivo e vencedor sem uma linha ofensiva de qualidade, isso é impossível, sabe? Sim. Eu acho que esse Super Bowl mostrou, não interessa se o seu quarterback é o Mitchell Trubisky ou se é o Patrick Mahomes, sem uma linha ofensiva consistente, pelo menos, é impossível ganhar um jogo importante na NFL, ainda mais com uma defesa tão talentosa, sabe, quanto a de Tampa Bay. Mesmo sem linha ofensiva, mesmo o Mahomes aparentando não estar 100% no jogo, ele estava mancando ali no finalzinho. Ele teve uma lesão contra o Cleveland, ele saiu por causa do protocolo de concussão, também teve uma lesão no pé naquele jogo. Ele não estava 100%, mas ele fez 2 jogadas ali no finalzinho do quarto período, acho que foi no quarto período, que para mim foram jogadas espetaculares. Mesmo não tendo recepção, mostra o quão talentoso ele é e como ele pode ter uma carreira incrível pela frente. Ele caindo, ele consegue lançar a bola e fazer a bola chegar nos recebedores. Não teve recepção. Não, foi jogada assim, nossa senhora. Ele no ar, deitado numa posição que basicamente com a cara virada para o chão. É impossível lançar a bola. Ele lança e a bola chega no cara. Isso é impressionante. Mostra quão talentoso ele é. Para mim, não sei para você, ele é o QB mais talentoso que tem nessa geração da NFL, que está jogando hoje. Para mim, ele e o Aaron Rodgers são os mais talentosos, tanto que brigaram pelo MVP nessa temporada. E mostrando que ele estava tentando de tudo, mas não tinha jeito. Ele não fez um grande jogo, mas ele tentou, mas não conseguiu fazer o time vencer, porque Tampa Bay fez uma partida maravilhosa. E outro detalhe também que pesou muito foi o quê? A defesa, o Mahomes, assim como a gente vê o Rodgers nessa última década lá em Green Bay, o que acontece? É um quarterback que ele mascara muito defeitos do time. Então, você pega o Rodgers, o Mahomes, são quarterbacks que eles têm um release muito rápido, são quarterbacks que eles conseguem estender a jogada. Se o pocket colapsa, eles conseguem sair do pocket e ainda passar em movimento com qualidade. Então, o que acontece? Esse tipo de jogador, às vezes é perigoso, porque ele camufla muitos defeitos realmente relevantes do time. E assim, eu acho que foi o que aconteceu essa temporada com a linha ofensiva de Kansas City, sabe? Era uma linha que já não era uma das melhores da liga, e conforme ela foi piorando, o Mahomes foi fazendo a mágica dele e a gente não foi percebendo o quão problemático era essa linha, o quanto ela precisava ser resolvida. Então, assim, eu acho que teve, além dessa linha ofensiva problemática de Kansas City, também teve outro problema, que foi o quê? O jogo terrestre, a defesa terrestre de Kansas City. Porque, além de ela ter sido ranqueada a 26ª pior, não, 26ª total na NFL, né? 26ª pior não foi. Ela sofreu basicamente a temporada inteira contra running backs adversários. Nesse próprio Super Bowl, você teve Ronald Jones e Leonard Fournette, os dois passando, né, de 60 jardas, no caso o Fournette correu para 89 e um touchdown terrestre, né? Então, assim, eu acho que pesou também o fator defesa terrestre, porque a gente sabe que quando você está ganhando um jogo e você tem um jogo terrestre sólido, você queima cronômetro, vai cansando a defesa e basicamente é o famoso controlando o jogo, né? Você não deixa o adversário ter tempo para voltar, que é a receita perfeita para se vencer o Mahomes, né? Então, eu acho que pesou também a defesa terrestre de Kansas City não ter feito basicamente nada.
Sim, que nem você falou, vai queimando o cronômetro e vai tirando o jogador mais perigoso de campo, né? Que é o caso do Patrick Mahomes, Aaron Rodgers, Tom Brady. Acho que é a receita para você vencer esses grandes QBs da história. Você tira eles de Sim, campo e tira tempo dele para ele fazer o que ele sabe fazer, que estrago ele vai fazer. e é por isso que eu falo que as estatísticas eles mentem um pouco, porque se você olhar as estatísticas do jogo, tá, Tom Brady teve 201 jardas só passando a bola, o time dos Chiefs, se você olhar a estatística de time, provavelmente liderou em quase todas, tanto em first downs quanto em jogadas, tipo assim, é algo que é muito mentiroso, porque a gente sabe que a real é o time de Tampa chegou depois do halftime, basicamente apenas administrando o jogo. E fez isso primorosamente, assim como nos outros jogos. Foi um time objetivo, foi um time que não cometeu erros. A gente viu isso contra o Saints, que Tampa é difícil falar que o ataque não produziu o suficiente. Por quê? Porque o ataque, quando foi exigido, entregou. Só que entregou positivamente. Então, assim, são muitos pontos depois de turnovers. Contra os Saints foram 3 turnovers convertidos em pontuação. Contra os Packers, a defesa também fez atuação excelente e novamente o ataque foi eficiente quando recebeu oportunidades. Então, eu acho que foi o exemplo de eficiência Tom Brady que a gente viu em New England. E a gente está falando, a caminhada de Tampa Bay eliminou Drew Brees, do New Orleans Saints. Muito provavelmente o Tom Brady aposentou o Drew Brees. Você, como torcedor dos Saints, não sabe, tá na expectativa se ele volta, se ele não volta. Eu acho que ele não volta, tá? Já vou dar aqui minha opinião. Com o Green Bay Packers, eliminou o Aaron Rodgers e bateu o Patrick Mahomes na final. A gente vê o nível de adversário que essa defesa enfrentou, forçando erros e dando campo curto para o seu ataque também, que, como você disse, foi um ataque eficiente, conseguiu entregar quando teve a bola, aproveitando esses erros dos ataques adversários. E o ataque também não cometeu tantos erros quanto os times que enfrentou, isso foi fatal para decidir. Afinal, o futebol americano não é o esporte de quem joga mais bonito, é o esporte de quem é mais objetivo, mais eficiente e joga o futebol com menos erros, porque assim, esse foi o legado de Tom Brady em New England. Foi o quê? É um time que não se pode errar contra Tom Brady. Não se pode, porque ele vai te fazer pagar pelos seus erros. É basicamente. É, você não pode dar margem ao erro quando você enfrenta o Tom Brady, porque ele faz isso. Ele pega o seu erro e joga na sua cara e fala: meu amigo, você me deu essa pontuação. Obrigado. Pois é. Para a gente fechar aqui o vídeo, queria que você me falasse algumas coisas aqui, André, você que acompanha mais a NFL. Uma surpresa nessa temporada que pode vislumbrar uma próxima temporada melhor. Uma decepção nessa temporada. O MVP para você e o MVP das finais, você consegue? Não consigo, sim. Olha, eu diria que surpresa, para mim, eu acho que. Acho que, eu vou ser sincero, eu acho que seria o próprio Tom Brady em Tampa Bay. Eu vou ser sincero, no início eu não acreditava tanto nos Bucks pelo fato de que você tinha uma NFC Sul com um time do Saints que chegava mais uma vez muito forte como candidato ao Super Bowl. Não à toa na temporada regular o time do Saints foi um time dominante, inclusive venceu as duas, né, partidas de maneira bem convincente contra a Tampa Bay. Só que a gente basicamente subestimou o fato de que essa temporada teve uma off-season mais reduzida, né? Então, assim, é algo que se complica em times que, assim como o Tampa Bay, fizeram muitas trocas, né? Mudaram muitas peças, chegaram jogadores novos, porque acaba que é mais complicado para o time desenvolver uma química, né? Então, assim, não à toa, se você reparar na temporada regular, parece que Tampa Bay aos poucos foi pegando no tranco. Então, assim, na semana 12, que foi aquela derrota contra os Chiefs, parece que depois dali o time realmente jogou como deveria jogar. Não à toa que o time não perdeu desde aquela derrota para os Chiefs na semana 12. Então, assim,
eu acredito que foi um erro meu ter subestimado o Tom Brady, coisa que eu não farei mais. E eu diria que essa foi uma surpresa. Tipo, eu realmente não acreditei que o time dos Bucks fosse... assim, eu sabia que seria um time bom, mas que seria um time muito competitivo, mas realmente eu subestimei o nosso garotão Tom. Ok, para mim, eu vou com você. A surpresa é Tampa Bay. Não imaginava que o time pudesse. Eu achava que eles chegariam nos playoffs, mas não a ponto de derrotar New Orleans, que tomou um pau na temporada regular. Né? Acho que o jogo foi 38-3. Os dois jogos somados, o saldo de pontos para New Orleans foi mais de 40. Foi assim, algo assim, homérico. Não imaginava que ele seria capaz de derrotar Green Bay com o Aaron Rodgers fazendo uma temporada de MVP. E eu não achava que eles seriam capazes de derrotar o Kansas City Chiefs, que parecia imparável. Então, para mim, essa é a surpresa por ter conseguido, logo na primeira temporada do Tom Brady, vencer o Super Bowl. Isso, para mim, foi impressionante. E no caso de decepções, eu, sinceramente, eu acho que essa temporada teve muitas, porque, assim, como torcedor do Saints, já espero que tenha decepções, mas agora falando, tipo, sério, eu, sinceramente, eu acho que, olha, difícil escolher um, mas o time dos Packers nos playoffs, sinceramente, porque eu acho que a gente tinha uma expectativa que esse ano era o ano do Aaron Rodgers, porque se você olhar desde a temporada que os Packers foram campeões, 2011, né, basicamente esse foi o time mais forte que o Rodgers teve e foi provavelmente talvez a última chance que o Rodgers teve de chegar ao Super Bowl, porque o time de Green Bay agora vai passar por muitas incertezas, muitos jogadores chaves como Aaron Jones, o, o próprio a dupla de running backs de Green Bay provavelmente não volta para o ano que vem. Então, assim, você tem não só os dois, né, mas muitos jogadores importantes, não Kevin King, né, que eu acho que depois dessa atuação nos playoffs, os torcedores dos Packers querem que ele saia mesmo. Muitos jogadores importantes que não voltam. Então, assim como os Saints também provavelmente terão que fazer uma reformulação para o ano que vem. Então, assim, eu acho que para mim a decepção foi a falta de execução não, tá vendo a falta de objetividade dos Packers na final de conferência, porque a gente viu o time dos Packers basicamente fazer coisas que a gente não via antes. Você via Davante Adams dropando um passe fácil na endzone, você viu Rodgers fazendo uma leitura errada e perdendo um Allen Lazard livre na endzone. Então, assim, eu considero esse como uma decepção porque acho que eu como todo mundo acreditava que os Packers teriam um caminho muito mais fácil para chegar no Super Bowl do que os Chiefs. Sim, para mim a decepção foi outro time que chegou nos playoffs, mas eu vejo o Seattle Seahawks, porque começou a temporada muito bem, com o Russell Wilson jogando muito bem, mas o time foi perdendo gás ao longo da temporada e não conseguiu passar nem da primeira fase dos playoffs, sendo eliminado por um rival de divisão, o Los Angeles Rams. O time cometendo muitos erros também naquele jogo, interceptação do Russell Wilson, que é um ótimo QB, eu vejo ele com um dos melhores da liga hoje, mas realmente no começo me fez ficar com a impressão de que esse time poderia ir muito longe, mas morreu na praia de novo, né? Eu acredito que o Seattle basicamente era um candidato a Super Bowl na lista de todo mundo até a semana 6, eu tenho certeza, porque do jeito que aquele time estava jogando, era assim, do jeito que o Russell Wilson estava jogando, o Metcalf, Tyler Lockett, o Chris Carter, estavam basicamente, tinha todos os sinais de que o time chegaria longe nos playoffs. Sim. O Russell Wilson era o MVP de todo mundo, basicamente, até a semana 6. Ele vinha jogando realmente muito bem. Mas dali para frente as coisas desandaram e culminou uma derrota logo na primeira fase dos playoffs. O que se torna um problema porque é algo recorrente na carreira do Russell Wilson, né? De começar com o pé na porta e acabar a temporada de maneira decepcionante, né? Sim. E agora o seu MVP da temporada? Olha, acho que não tem como não ser o Aaron Rodgers, né? Então, assim, eu acho que
a temporada dos Packers começou bastante turbulenta, né? Porque a gente viu o Rodgers, né, também, né? Junto com a gente viu o time dos Packers selecionando o Jordan Love na primeira rodada, sendo de que o time de Green Bay tinha muitas necessidades, e uma delas o wide receiver, a gente sentiu, né, a falta de um wide receiver competente para dar suporte ao Davante Adams nesse time, né, de Green Bay, nesse ataque que, apesar do Aaron Rodgers ser o Aaron Rodgers, a gente sabe que, assim como a gente viu o que aconteceu com o Mahomes no Super Bowl, os quarterbacks têm que ter ajuda, porque o futebol americano é um esporte coletivo. É impossível essa narrativa de que um jogador só carrega um time nas costas e ganha sozinho. Então, eu acho que o Rodgers sentiu um pouco, sabe, essa escolha do Jordan Love pelos Packers. Eu acho que isso pode ter servido de motivação para ele meio que provar para os Packers, falar, olha, eu tô bem aqui, eu ainda tô no meu auge, vocês erraram em draftar o cara. E, assim, a gente sabe que não é só por isso que ele joga. Ele já jogaria em alto nível porque ele é o Aaron Rodgers. Só que, dada a natureza, né, que o próprio Aaron Rodgers já apresentou durante sua carreira, né, de ser um cara mais esquentado, né, de ser um cara um pouco mais... assim, um pouco mais nervosinho, assim mesmo, vamos dizer, assim como na própria entrevista dele, ele soltou os cachorros. O Aaron Rodgers, ele é um cara mais Esquentado. mais quente mesmo, né? Então, assim, eu acho que isso foi ruim em um certo ponto, de que eu acho que os Packers não deveriam ter feito essa escolha, mas ainda mais uma classe rica em wide receivers como foi essa. Imagina, por exemplo, um Aaron Rodgers com um Chase Claypool, sabe, para dar ajuda imagina uma dupla Davante Adams com Chase Claypool, sabe? Então, assim, eu acho que os Packers pecaram muito nesse draft. Eu acho que eles não deveriam ter escolhido o Jordan Love. Escolheram, agora já foi, não tem que chorar, né? Não tem que lamentar. Mas eu acho que essa temporada foi um recado dos Packers, do Rodgers para os Packers, né? Falando assim, meus amigos aqui, ó, eu vou provar que vocês estão errados. Então, assim... Concordo 100% com o que você falou. Para mim, o Aaron Rodgers é o meu MVP. Jogou muito bem. E se ele for MVP, imagina com os Packers tendo escolhido um outro wide receiver para ajudar o Davante Adams, né? Você disse Sim, uma classe muito talentosa com o Claypool, o CeeDee Lamb, que os Cowboys escolheu, acho que esse é o nome dele. O Justin Jefferson também, uma classe muito talentosa. E os Packers simplesmente deixaram passar, em vez de ajudar o Aaron Rodgers nos últimos anos de carreira dele, em alto nível, eles arrumaram uma sarna para se coçar aí. Já virou uma confusão, como você disse, o Aaron Rodgers é um cara esquentado. Imagino que o clima em Green Bay não deve ter ficado muito bom. Não, exatamente, eu acho que igual eu falei sobre o quarterbacks, né, jogadores que mascaram defeitos do time. A real o time dos Packers já é de algum tempo que não fazem contratações tão boas, tão eficientes, e eu acho que, assim, eu acho que isso tem que ser falado, né, porque o time de Green Bay é um time que não tem a cultura de jogar de rios de dinheiro na free agency, mas no draft também não está fazendo grandes, né, escolhas. Então eu acho que isso pesa, sabe, bastante para o futuro. Se o Aaron Rodgers, caso saia, né, mesmo do time, a gente tem que ver se o time dos Packers continua sendo um time consistentemente vencedor, porque a verdade o Aaron Rodgers, ele mascara muitos defeitos desse time, e isso é muito evidente, sabe? Eu concordo com você. O Aaron Rodgers só não fez chover nessa temporada. Jogou realmente um absurdo. E para fechar, para a gente encerrar o vídeo, que já está ficando grande, o seu MVP das finais. Olha, da final, sim, né? Da final, porque eu acredito que NBA que tem 300 jogos. Mas, assim, eu acredito muito que foi merecido para o Tom Brady pelo fato de que é o seguinte, o Gronkowski seria um bom candidato, né, porque teve 2 touchdowns, 67 jardas no Super Bowl, mas a verdade é que Tyrann não ganham um MVP de Super Bowl. A defesa como um todo,
ela merecia esse MVP porque eles fizeram algo impossível, praticamente, que era anular o Patrick Mahomes. Mas da defesa, eu conseguiria ver o Devin White e o Lavonte David sendo MVPs desse Super Bowl, mas o Tom Brady é o Tom Brady, cara. Tipo, o cara, ele foi basicamente flawless nesse Super Bowl, né? Não cometeu erros, teve 3 touchdowns, um cara de 43 anos, repetindo, um homem de 43 anos, o jogador mais velho da história do Super Bowl. Eu acho que isso pesa muito na balança. Então, assim, eu acho que eu daria para o Tom Brady por todos esses fatores, porque a gente sabe que, geralmente, quarterback é a posição mais valorizada, né? Então, assim, é a posição mais importante e é o líder das tropas. Né? Então, assim, eu acho que o Brady não fez um jogo, assim, sem erros e eu daria pro Brady, apesar de que, assim, o coração, acho que a gente torce para que outros caras ganhem, né, no ser quarterback, né, mas acho que eu daria pro Brady também. Como eu não vejo um cara para representar o que a defesa de Tampa Bay fez no jogo, acho que foi mais uma atuação coletiva, um conjunto para parar o ataque dos Chiefs. Não teve um cara que se sobressaiu, ao meu ver. Apesar que, porque todo mundo jogou muito bem ali. Eu dou o prêmio para o Tom Brady, porque realmente ele fez um jogo perfeito, assim podemos dizer. 3 touchdowns, nenhuma interceptação. E comandou o time para a vitória do Super Bowl. E é basicamente a grande diferença desse time para o time da temporada passada, né? Teve outros reforços, mas a grande diferença, ao meu ver, é a posição de QB de Tampa. E a gente também tem que valorizar o Brady, porque assim, eu acho que uma narrativa, né, que perdurou muito, que foi aquela narrativa de o Tom Brady já regrediu, o Tom Brady não é mais o mesmo, porque ano passado, na última temporada dos Patriots, realmente, o Tom Brady não fez uma grande temporada. Mas a gente tem que lembrar que ele tinha um corpo de wide receivers péssimo, era Julian Edelman, que já não é assim, é um wide receiver excelente, mas não é um dos melhores wide receivers da liga. Então, assim, tirando o Julian Edelman, você tinha aqui o Harry, que é um verdadeiro bust, você não tinha ajuda na posição de tight end, né, com a saída do Gronkowski, o jogo terrestre era simplesmente pífio com o Sonny Michel. Então, eu acho que a gente criticou muito o Brady quando a gente, na verdade, não deveria, sabe? Eu acho que ele não mereceu todas as críticas fortes e pesadas que ele recebeu no passado, porque esse ano evidenciou isso. O Brady continua sendo Brady. Só que até o homem precisa de ajuda, gente. O Mahomes precisa de ajuda, o Brady precisa de ajuda. O futebol americano é esporte coletivo. É isso aí. Galera, muito obrigado para vocês que acompanharam até aqui. Se você gostou, deixe seu like, comenta aqui embaixo sugestões de vídeo. Se você gostou, a gente está trazendo a NFL para o canal pela primeira vez. Agradecer aqui também o André por ter topado participar aqui do vídeo O comigo. prazer foi todo meu. Tá trazendo esse conteúdo novo aqui para o canal. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E é isso, galera. Valeu, até a próxima.